Tá, aqui só um minutinho, peraí, dá o play aqui. Pessoal, então, bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos com um quórum legal aqui. Desejar boas-vindas a vocês, primeiramente, no curso do Inatel, né? Na pós-graduação do Inatel. É um momento aí muito feliz para a gente, né? De a gente estar recebendo novos alunos, nos diversos cursos, né? Seja no 5G, no Indústria 4.0, MBA, IoT, Mobile e Biomédica, né? Que a gente está oferecendo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Baratella, Alexandre Baratella. Sou um dos coordenadores, né? Tô organizando esse evento aqui. Mas o professor Estevão está aqui, que eu já vi que é o coordenador de redes, IoT, 5G, né? Os outros coordenadores, o professor Breno, o professor Marcelo, o professor Juliano, também estão por aí, tá? Então, para a gente começar, nós vamos fazer a apresentação primeiro aqui. Bom dia, professor Estevão. Bom dia. Bom dia. Nós vamos iniciar com a apresentação aqui do André, vou apresentar ele, né? Daí ele inicia. A gente depois vai abrir aí para um tempo para perguntas. Pode levantar a mão e fazer pelo microfone, ou pode usar o chat para escrever, depois a gente vai respondendo, fica à vontade, tá? E ao final, eu vou enviar um link aqui, a gente vai ter uma sessão separada com cada um de vocês aí para cada curso, né? Aí os alunos matriculados ou interessados, né? No curso, por exemplo, de 5G, vai entrar no link do 5G, né? No de indústria 4.0, vai entrar no 4.0. E aí a gente faz uma sessão dedicada, aí é um pouco mais operacional, né? Com os alunos aí, para a gente explicar algumas coisas aí em relação ao curso e ao início das aulas na próxima semana, no dia 19. Tá certo? Então vamos lá. Então vou apresentar o André rapidamente. O André Petroff, primeiro, obrigado, André, pela sua presença. Eu que agradeço, Baratella. Pela Prazer estar aqui. pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. O André ele vai fazer uma palestra com o tema, né, de Indústria 4.0 e seus impactos sobre as tecnologias de comunicação industrial. É um tema bem amplo, né? Envolve aí todas as áreas. O André Petroff, né, atualmente ele é o presidente da Associação Profibus e Profinet no Brasil. Ele vai, acho que, explicar um pouquinho. E trabalha na SIC, né? A SIC Solução de Sensores é uma empresa multinacional, né, no ramo aí de sensoriamento, né? Como gerente de áreas de Product Management e Marketing, né? Então ele trabalha na área tanto de planejamento e marketing aí. Possui 20 anos de experiência no mercado de automação industrial, com experiências de trabalho anteriores em multinacionais alemãs, como Siemens e Phoenix Contact. É graduado em Engenharia Elétrica pela Unesp e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Tá? André, muito bem-vindo, fica à vontade, pode começar aí. Obrigado, viu? Obrigado, Baratella. Eu estou compartilhando aqui a minha tela, só para confirmar se vocês conseguem observar aí, pessoal, minha tela. Ok. Tá, vou passar aqui para o modo de apresentação, vamos lá. Bom, bem-vindos, pessoal, né? Foi um prazer aí receber esse convite do Inatel. É a primeira vez que eu faço uma atividade como essa, de dar uma aula magna aí para abertura de um curso, né? Tô até um pouco aí ansioso, nervoso aí para conduzir, mas vamos lá, vamos fazer o melhor, né? O tema nosso aqui é falar um pouco da indústria 4.0, né, e os impactos sobre as tecnologias da comunicação industrial, né? O Baratella já me apresentou, né? Falou um pouquinho da minha experiência. Tem 43 anos, sou casado, tenho uma filha de 6 anos, a Alice. Trabalho na SIC do Brasil, né? A minha principal atividade. Sou responsável pelas áreas de Product Management, pela área de Marketing. E na Associação Profibus eu sou o atual presidente, né? O nosso mandato começou em 2019, termina em 2022. A Associação Profibus é Profinet, IOLink, ASI, né? E agora OnLox também. É uma associação onde a gente faz um trabalho voluntário, pessoal, né? Então, tá na associação realmente, efetivamente, quem gosta de automação e quer divulgar as tecnologias, né? Então, é um trabalho totalmente paralelo, né? Consome aí um tempo fora do horário comercial nosso, mas é muito prazeroso, né? A associação é um local onde a gente consegue
interagir, fazer um networking muito legal com vários outros fabricantes, vários outros colegas de outras empresas, muitas vezes até concorrentes, né? Mas é uma conversa muito legal, muito saudável. A gente fala de tecnologia, a gente fala de mercado, né? E é um convite aí para quem está nesse meio de automação industrial, quiser se associar à API Brasil, né? A API Brasil é uma instância da API internacional, né? A Associação Profibus, ela nasceu na Alemanha, ela continua sediada na Alemanha, né? E aqui no Brasil nós somos uma regional, né? Eles chamam de Regional RPA, Regional Profibus Profinet Association, né? Então é uma atividade muito legal. Falando um pouquinho de experiência anterior, a gente já vai acumulando aí alguns anos de idade, né? Então eu tive passagens por outras empresas alemãs, pela Phoenix Contact, fiquei 5 anos lá também na área de Product Management, e na Siemens eu fiquei 12 anos, sendo que 7 anos desses 12 que eu fiquei lá também foi na área de Product Management. Eu tive o prazer aí de ser o gerente de produto dos CLPs da Siemens, né, da linha Simatic S7, né? Quem trabalha aí também com automação com CLP, com certeza já ouviu falar do CLP da Siemens, do Simatic S7. Eu tive o prazer aí por 7 anos de trabalhar bastante com esse portfólio, né? Fiz lançamentos no mercado nacional da rede Profinet, fiz lançamento do Simatic S7200, do TIA Portal, que é a plataforma de programação, né? Antes da atividade também de Product Management, nos meus primeiros anos de Siemens, eu trabalhei até como engenheiro de campo, né? Fiz comissionamento, subi em máquina, né? E também trabalhei algum tempo, né, 3 anos, como treinador, né, como instrutor de programação para CLP Siemens, né, Simatic S7. Fiz tradução de apostilas, fiz adaptação para o português, né, então foi uma experiência na Siemens muito legal, uma empresa sensacional, pessoal. Mas vamos lá, né, vamos seguir aqui, né. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, né, uma introdução que eu trago aqui de um artigo muito interessante da McKinsey. É um artigo que não é novo, né? Vocês vão encontrar ele, se não me engano, ele é de meados de 2015, né? Mas ainda assim ele traz uma parte conceitual muito interessante, né? A McKinsey ela buscou trazer um entendimento para o mercado do que é a indústria 4.0, né? E eu acho esse material muito didático, muito rico, né? Então o pessoal da McKinsey no início, né, na introdução desse artigo, traz para nós, né, o mapeamento, né, na percepção deles como uma empresa de consultoria, do que seriam falhas de tráfego de informações, né, e que possam causar ineficiências numa linha de produção, né? Então, todo esse mapeamento que ele foi feito aqui, eu não vou ler as caixinhas aqui, né? Eu vou só citar um deles aqui, né? Deixa eu colocar um ponteiro aqui do mouse para facilitar a visualização. Por exemplo, aqui, né? Muitas vezes o registro manual, né, de ocorrências, né, isso fica muito suscetível, né, à ineficiência, ao erro humano, né, ou, por exemplo, né, informações que estão disponíveis, mas não são utilizadas, né, e assim por diante. Todas essas ineficiências, a McKinsey, ela mapeou, né, e classificou isso em alguns tópicos, né, ela criou grupos, né, grupos de tópicos ali, onde essas ineficiências acontecem. Então, essas ineficiências podem acontecer, por exemplo, na área de inventários da empresa, de estoque, né, na área de qualidade de fabricação de um produto, na área da utilização de recursos e processos, né, na área de utilização otimizada dos assets da empresa, das máquinas, robôs, AGVs, por exemplo, né, ou mesmo com a mão de obra da empresa, né? Então, existem várias categorias que a McKinsey trouxe nesse artigo, que a gente chamaria de categorias onde eu tenho uma ineficiência, onde eu posso melhorar, né? E aí, na busca dessa melhora, né, que eu acho que é muito interessante, a McKinsey introduz aqui o que eu chamo de bússola, né? Eu gosto muito desse termo bússola, porque a McKinsey ela conseguiu realmente sintetizar de uma forma gráfica, de uma forma visual, né, quais seriam os potenciais, as potenciais tecnologias para melhorar essas ineficiências na indústria, né? Então, como a gente viu, existem ineficiências na área, por exemplo, de mão de obra, né? Então, aqui nesse disco, nessa bússola, né, nós vemos aqui na mesma cor aqui do labor, né, quais seriam tecnologias alinhadas à indústria 4.0 e que teriam um potencial muito grande de melhorar dentro da manufatura problemas de ineficiência com mão de obra, né? Então,
Por exemplo, né, o próprio uso de robôs colaborativos, né, que é uma tendência hoje no mercado, né? O robô colaborativo ele vem para trazer mais eficiência, né, de mão de obra, né, na indústria, né? Se a gente falar, por exemplo, de utilização de assets, por exemplo, de máquinas, né, a gente pode falar um pouco de flexibilidade de máquinas, de acesso e monitoramento remoto de máquinas, manutenção preditiva, né, uso da realidade aumentada, que também é uma tendência muito forte, né, para a área de chão de fábrica, né, e para otimizar a utilização de assets. Então, eu acho muito interessante esse artigo, né, eu trouxe o nome dele aqui nos slides, aqui sempre fazendo a referência, né, para quem quiser fazer uma consulta futura. É um artigo que vocês podem fazer o download diretamente do site da McKinsey, gratuito, né? E aí vale a pena ler, é uma leitura bem legal. Então, o que eu trago aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos, né, de como esse avanço da indústria 4.0, dentro desse mapeamento aí mais didático da McKinsey, como é que isso impacta para nós, né? A parte de comunicação industrial, porque a comunicação industrial, ela nasceu lá um pouquinho depois da invenção do CLP, né? Nós estamos falando aí que o CLP surgiu aí no final da década de 60, início da década de 70, né? Quando o primeiro CLP foi lançado pela Telemecanique, o Modicon. E aí, obviamente, com o advento da comunicação serial, né, no ambiente de sistemas de computação, microprocessados, né, a rede serial começou também a ser utilizada na automação industrial. Aí, muita gente que é do ramo já ouviu falar de redes, né, do tipo Profibus, do tipo DeviceNet, do tipo Modbus, né, onde o meio físico serial, o RS485 é um padrão muito forte, né? E isso evoluiu, obviamente, né? Com o advento aí do Ethernet, né? A gente passou a migrar muitos sistemas de automação do Profibus, do DeviceNet, do Modbus conhecido, né? Em formato serial, meio físico serial, para esse formato Ethernet, né? Algumas redes mudaram de nome, obviamente, né? Surgiu o Ethernet IP, surgiu o Profinet, surgiu o Ethercat, surgiu o Modbus TCP, né, que são nomes muito conhecidos aí, entre outras redes Ethernet no chão de fábrica, né? E essas redes, então, elas chegaram, né, um pouco mais forte no Brasil, né, na década de 2000. Né? A década de 2000 foi quando começou realmente, no nosso país, a ter sistemas sendo oferecidos, sendo vendidos e com preço mais acessível para a implantação do Ethernet no chão de fábrica, né? E aí essa rede, obviamente, né, o Ethernet trouxe para o chão de fábrica velocidade e maior quantidade de dados para poder ser trafegado por esse meio físico, né? A rede serial ainda é usada hoje, é uma rede que ela é barata de ser implementada, então muitas vezes economicamente mais viável para fabricantes de equipamentos, né, que tem alguma interface embarcada com poucos dados para trafegar, ainda o RS485, né, desses protocolos que eu mencionei, ainda algo que é utilizado, né, e que é ainda prática de se encontrar no mercado, né, em equipamentos. Mas o Ethernet, obviamente, foi ganhando mais espaço, né? E aí, com o advento da indústria 4.0, a gente fala muito realmente do Industrial Internet of Things, né, dessa massificação de dados na indústria, né? E aí, obviamente, todos os fabricantes que começaram com esse Ethernet na década 2000, né, eles têm uma preocupação de como se alinhar com esses conceitos, né, e trabalhar realmente com essa massa de dados, né, do Industrial Internet of Things que a gente está falando aqui, né. Então, o que eu trago aqui no meu material hoje para vocês são alguns exemplos, né, de como esse ambiente da 4.0 ele chega no chão de fábrica, né, e como os fabricantes, né, que trabalham com sistemas de comunicação industrial, eles têm que se adaptar, né, eles têm que se adequar, né, para justamente acompanhar esse movimento da 4.0 no mercado, né. O primeiro exemplo que eu trago aqui, pessoal, é na parte de utilização de assets. Eu até circulei aí na bússola da McKinsey aí, que eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre o conceito de flexibilidade de máquinas, né. E no conceito aqui de flexibilidade de máquinas, né, eu trago aqui dois ativos, né, industriais que são muito conhecidos, que são os robôs e os AGVs, né? Cada vez mais a gente tem visto investimentos, né, em indústria para trabalhar com veículos autoguiados, né, seja indoor, seja outdoor, e da mesma forma
com a parte de robôs, né, e cada vez mais num ambiente mais colaborativo, né, menos enclausurados, né, menos células enclausuradas, né. Aqui do lado esquerdo, pessoal, eu estou trazendo aqui um vídeo, né, onde a gente está trazendo um sistema de localização de AGVs, né, muito parecido aí, eu vou chamar de, perdão aí do termo, né, de GPS, né, não é um GPS, obviamente, né, existem outras tecnologias que fazem a localização dos ativos, né, mas o AGV típico de, sei lá, 10, 15 anos atrás, que seguia uma linha reta no chão, né, muitas vezes essa linha era uma fita colada, uma fita magnética, uma fita luminescente, né, isso está dando espaço para outras tecnologias onde eu consigo localizar o AGV dentro da planta, né, utilizo o mapa em AutoCAD, por exemplo, como uma ferramenta para essa localização e faço, como vocês estão vendo aí no vídeo, aí, que o AGV consiga, inclusive, contornar obstáculos móveis, né, e readequar a sua rota dentro do chão de fábrica, né. Então, essas tecnologias, elas vêm com muita força hoje, né. Tipicamente, o usuário final, ele compra o AGV, ele realmente não quer ter esse trabalho de manutenção de infraestrutura com fitas coladas no chão, né? Eu citei fita magnética, fita luminescente. Então, essa flexibilidade de localização e movimentação do AGV, né, isso é suportado muito ou por sistemas sem fio, ou realmente por sistemas de sensores do tipo scanner, né, do tipo LiDAR, né, que é uma tecnologia também bastante antiga no mercado, né, que está presente há bastante tempo, né. E aí, o que eu queria enfatizar, né, a gente estava falando de comunicação industrial, né, então uma vez que eu estou começando a flexibilizar a rota do AGV e coletar dados de localização, né, eu consigo, né, oferecer para o usuário na indústria até sistemas de análise de rota, né, desse AGV. Eu consigo traçar mapas de calor, por exemplo, né, para dizer quais são os gargalos na rota de um AGV, né? E esses mapas de calor conseguem efetivamente aí mostrar o que está acontecendo em tempo real, né, por diferenças de cor, né, onde o pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto aí. Obrigado aí. Diferenças que eu estava comentando, né? O mapa de calor permite a gente, inclusive, então, otimizar rotas dentro do chão de fábrica, né? E aí eu coloquei o logotipo aqui do Onlox, aqui na parte inferior do slide. Deixa eu voltar aqui com o meu... Bom, não vou voltar com o ponteiro, que eu vou ter que disparar outro vídeo da direita aqui. Mas o Onlox é um padrão que está sendo tratado entre fabricantes para justamente a gente ter uma padronização dessa comunicação de rotas de AGV e localização do AGV dentro do mapa do chão de fábrica, né? Porque o Onlox vem, né, na verdade, né, como uma ferramenta para que eu consiga permitir aos usuários finais comprarem AGVs de diferentes fabricantes e ter uma intercambiabilidade, né, uma compatibilidade para os dados, né, que chega para esse dispatcher, né, para esse sistema que faz o despacho de rotas, né, do chão de fábrica desses AGVs, né. Então, bem interessante aí, e aí a comunicação ela tem que estar preparada no chão de fábrica para receber esses dados do Onlox, né. Falando um pouquinho também dos robôs, eu vou repetir o vídeo aqui que a gente estava passando no início, né, a gente vê cada vez mais essa tendência do robô operar fora de um enclausuramento, né? E aí você tem naturalmente, né, a coexistência de um ser humano na área de operação do robô, né? E o que esse vídeo mostra para nós é que no momento em que esse operador entra na área de operação do robô, né, o robô vai desacelerando sua velocidade para uma velocidade mais segura, né? E à medida que o operador se afasta, né, e faz um reset ou manual ou até automático, né, pode ser configurado, esse robô volta à sua operação em velocidade nominal, né? Então, toda essa adequação de operação do robô na coexistência com o ser humano, né, principalmente de velocidade de operação, né, e até de trajetória, né, são dados que estão trafegando, né, e tipicamente aí a gente tem que ter interfaces de comunicação que permitam essa flexibilidade, né. Isso é o que a gente chama de segurança, né, de safety adaptativo, né.
o sistema consegue se adaptar conforme outras interferências que acontecem no ambiente ali, né, de uma forma até não planejada, às vezes, né? Legal. Ainda falando dos ativos, pessoal, também é uma prática aí, né, de mercado, a gente ter aplicações, né, na automação industrial onde as máquinas precisam conversar, precisam trocar dados, né? Isso também é algo que não é recente, né? Troca de dados entre máquinas existe há mais de 20 anos aí na automação industrial, mas cada vez mais isso vem, né, com força, com massa de dados, né? E demanda realmente que os protocolos de chão de fábrica estejam preparados, né, para tratar isso, né? Avançando um pouquinho aqui na McKinsey, queria falar um pouquinho da parte de inventários com vocês, né, e falar um pouco do que nós chamamos de Batch Size 1. Né? O Batch Size 1 é o lote único de produção, né? Então também veio uma tendência muito forte junto com a 4.0, o uso dessa nomenclatura, desse termo do Batch Size 1, né, que nada mais do que eu fazer o que eu chamo de Mass Customization, né? Então a indústria ela trabalhou, né, até a terceira revolução industrial muito com a massificação dessa produção, né? Então aqui na foto da esquerda a gente tem uma produção em massa, né? Só que essa produção em massa, né, ela abriu mão da possibilidade de customizar produtos individualmente. Então, a 4.0 traz para nós essa demanda agora, né, e ela é viável, né, de eu fazer o que eu chamo de mass customization. Eu consigo produzir em larga escala com um nível maior de customização desses produtos finais, né? O usuário consegue ter um nível maior aí de personalização, né? Então, eu preciso realmente, né, para pequenas quantidades que eu produzo, que é o que está aqui nesse slide seguinte, né, eu preciso atender dois requisitos, né, que é a customização que o cliente pediu, né, algum detalhe, né, alguma característica desse produto, né, que é customizada, mas ao mesmo tempo aliada a um tempo ágil de produção e de entrega, né? Então esse é o paradoxo aí do Batch Size 1, né? E eu trago um exemplo aqui nesse vídeo, né, de como no chão de fábrica, né, existe essa possibilidade de flexibilizar a automação, né? Aqui nós trazemos uma animação de uma produção de detergentes, né? Esses detergentes estão sendo embalados nessa máquina, né, dentro de caixas de papelão, né, e etiquetados depois com um código do tipo código de barra ou QR Code, né, para identificar o lote de produção, né? E essa máquina é uma máquina que permite exatamente a troca do tipo de detergente que eu vou trabalhar, né? Então a gente está trabalhando com embalagem ali na cor branca, eu vou trabalhar com detergente que tem outra característica na cor preta aqui, né? E o momento que eu detecto que eu troquei esse produto na linha, né, o sistema de automação ele tem que se readequar, né, aí no exemplo para 4 parâmetros, né, posicionamento do produto, né, o tipo da caixa de papelão, o tipo da etiqueta e o código de QR Code que vai ser impresso. Então a primeira ação aí da máquina que a gente está vendo, né, é realinhar os espaçadores, né, confirmar que as embalagens e as etiquetas são da cor correta, né, são do produto correto, né, e por último fazer essa leitura do QR Code impresso para ver se existe realmente um casamento, aí, um match de todas as características, né? Eu embalei o produto certo, na caixa certa, com a etiqueta certa, né? Perdão. Então, esse é o tipo de demanda para a comunicação industrial em fazer essa parametrização remota, né? Então, eu não tenho mais aquela parada que eu tinha antes de setup de máquina, né? Onde a produção para às vezes até por horas, né? E tem uma série de operadores, né, e técnicos fazendo ajustes, né, fazendo reparametrizações de componentes, né, para que o produto que antes era o produto A passa a ser o produto B e eu faça essa migração de parâmetros e de adequações mecânicas, né? Então isso é o Batch Size 1 na prática, né? Outro tópico interessante que eu trago aqui para vocês é na parte aí realmente de recursos e de processos dentro do chão de fábrica, né? Então a gente fala, por exemplo, aqui da otimização em tempo real de recursos, né? E quando a gente fala disso, né, eu só consigo otimizar, né, só consigo controlar o que eu meço, né, pessoal? E aí tem um conceito que talvez seja também
já conhecido de vocês aí, que é o conceito do OEE, né? Que é o do Overall Equipment Effectiveness, né? A efetividade de operação, né, de um equipamento, né? Ele nada mais é do que uma conta matemática, né? É um KPI, né, que é gerado e que dá base aí para a gente poder observar potenciais melhorias, né, que nós temos, né? Então, o OE ele é uma composição, né, da medição de disponibilidade, da medição de performance de uma linha de produção e também da qualidade do produto final, né? Então, existem três indicadores que são gerados, que estão aqui nesse gráfico do lado esquerdo, e o OE nada mais é do que a multiplicação entre esses três no final, e eu gero uma estatística, né? Gero um percentual, um KPI, né? Mas não adianta só ter o KPI, eu tenho que saber aonde eu posso melhorar isso, né? Então, se eu posso ter perdas que eu posso melhorar na parte de tempo de produção, né? Ou por performance da produção, ou mesmo na qualidade do produto final, né? Às vezes por conta de melhorar uma matéria-prima, né? Ou melhorar, né? Ajustar algum processo, né? Eu posso melhorar a qualidade do produto, né? Então, esse indicador, pessoal, do OE, ele gera, então, um dashboard super bonito no computador, né? Para o usuário, né? Mas os dados têm que vir de algum lugar, têm que vir das máquinas, né? Então, mais uma vez aqui, a gente mostra, né, a importância, né, da comunicação no chão de fábrica, estar preparada, né, para subir com esses dados, né? Então, existem usuários finais, né, na indústria que hoje eles passam exatamente por essa etapa, né? Eles querem começar a medir esses indicadores do OE e eles estão buscando essas adequações, né? Então, a gente encontra projetos no mercado, né, onde a indústria quer comprar exatamente essa adequação, essa digitalização do chão de fábrica, para poder, depois dessa digitalização, trazer esses dados para esse nível aqui, né, de análise dentro de um sistema OEE, por exemplo, né? E aí, também, né, potencialmente, né, o OE pode ser não só lido, mas também otimizado através de ferramentas de análise na nuvem, né, de cloud computing. E um padrão aí que é muito conhecido, que eu queria citar, né, é o padrão OPC, né? Então, cada vez mais a gente tem percebido no mercado esse movimento de que, para trazer dados para um nível superior de middleware, né, ou um OE, por exemplo, né, o padrão OPC, principalmente o OPC-UA, que é o mais recente, né, é o padrão mais difundido, né, mais adotado, né? Também incorre aí na corrida para os fabricantes de dispositivos de campo também trazerem cada vez mais a interface OPC, o OPC-UA, principalmente para dentro dos seus equipamentos, né? Hoje temos até CLPs, por exemplo, com o OPC-UA já integrado, né? Que são servidores de OPC-UA dentro do próprio CLP. Puxando um pouco o assunto do OE para um outro tópico aqui que tem uma relação muito grande, é o tópico da qualidade, pessoal, né? Então, o tópico da qualidade, a gente viu que o OE, né, é um produto de 3 indicadores, e um deles fala da qualidade do produto final, né? Então, eu trago um vídeo aqui que ilustra um pouquinho o que é essa qualidade, né? Opa, perdão, vou voltar aqui no início do vídeo. Então, aqui a gente tem um sistema super simples de qualidade, né? Onde eu faço o rejeito de peças que estão incorretas, né? Principalmente por questões aí de espaçamento entre um produto e outro, né? Então, existe aí um sistema super simples, baseado em sensores fotoelétricos e com o uso do protocolo IO-Link, que é um protocolo de chão de fábrica que traz essa inteligência, né? E o IO-Link permite, por exemplo, que a gente está vendo aí agora no controle de qualidade dessas chapas de madeira, né, a associação de sinais de sensores, né, e uma inteligência local que dispensa até o uso do CLP, né? Então, o IO-Link ele permite que 2 sensores façam uma comunicação entre eles, 2 sensores que eu diria até baratos e simples, né, como sensores fotoelétricos, né, e que esses sensores estão observando um padrão de produção, né? E toda vez que eu saio desse padrão de produção, né, eu já tenho, via protocolo, né, IO-Link, um sinal dizendo, olha, precisa ser feito o rejeito dessa peça, né? Outro exemplo que eu trago aqui, né, é um exemplo que a gente
vê na indústria eletrônica, por exemplo, né, esse exemplo aqui traz, na produção de placas de circuito impresso, né, o desafio de como fazer o controle de qualidade para uma produção que trabalha em 3 turnos e com uma quantidade muito alta de produção de placas, né? E aqui, esse fabricante, né, esse usuário, ele encontrou uma solução muito interessante, né, baseada no machine learning. Então, mais uma vez, eu preciso ter dados, né, no chão de fábrica sendo coletados, né, para alimentar esse machine learning. E esse machine learning criou uma inteligência, né, onde, de acordo com algumas medições que são feitas ao longo da produção dessas placas de circuito impresso, eu faço, não por amostragem, mas por características que eu medi ao longo da produção, eu faço já uma segregação de lote para passar no raio-x no final e testar a qualidade desse produto final. Então, veja que a gente também usa, né, a inteligência artificial para fugir da estatística, daquele controle estatístico, né, de lote de produção, para um controle um pouco mais inteligente, né, baseado em características que eu medi, né, e observei ao longo da produção, através da automação. E aí, eu digo que aquele lote que eu preciso passar pelo raio-x, ele tem uma probabilidade de ter peças defeituosas, né? Então, eu trabalho exatamente com valores medidos, né, e não com estatística, né, e amostragem. Dentro também do OEE, pessoal, que a gente falou, um outro assunto que também está relacionado, que a gente falou, que é sobre perdas de produção, né? Não perdas de qualidade do produto final, mas perdas de produção, existe também o consumo de energia, né? Então, a automação também, ela pode ser utilizada, e aí também nós temos mecanismos aí nos protocolos de chão de fábrica para trazer, de uma forma já organizada e estruturada, dados de consumo de energia, né? Então, existem N fabricantes no mercado que fazem multimedidores, né, e trabalham com essa tecnologia para oferecer consumo de energia em determinado ponto, determinada máquina que está no chão de fábrica, né? E aí isso permite, né, que esses dados de consumo possam criar sistemas onde eu vou otimizar o consumo de energia, né, através do chaveamento de dispositivos para o modo stand-by, enquanto eles estão sendo utilizados, e posteriormente o sequenciamento desse ligamento para retorno para operação, né, na produção, né? Então, ele tem uma potencial economia de energia aí, né? Também na parte aqui de OEE, né, a gente fala muito também da redução de desperdício, né? Então, eu trago também a parte de estoques e inventários aqui, é a otimização de um supply chain em tempo real, né? A otimização do supply chain em tempo real significa que eu consigo mapear dentro da planta da fábrica onde está a minha matéria-prima, onde está meu produto acabado, né? E consigo também identificar, né, causas de excesso de inventário e trabalhar ela para ter um planejamento de demanda mais preciso, né? Trago um vídeo aqui também que ilustra o que eu estou falando, né? Que é outra demanda que a gente tem visto muito quente aí na indústria, né? Que é a utilização de transponders para a localização de objetos dentro do chão de fábrica. Então, eu quero localizar, por exemplo, um pallet, né, que tem um produto inacabado ainda, né, um pallet de matéria-prima, né. Então, é prática hoje algumas empresas pedirem, né, consultas aqui para instalação de transponders em pallets, por exemplo, ou em pilhadeiras, ou em AGVs, para localizar esses ativos, né, que eu vou chamar, dentro do chão de fábrica. E essa localização muitas vezes é feita por rede sem fio, né, por Wi-Fi. A tecnologia RFID é muito difundida para esse tipo de aplicação, né? E essa localização via Wi-Fi traz esse benefício justamente de eu saber o que está acontecendo na produção em tempo real, onde estão os gargalos, né? E muitas vezes, né, se eu tenho uma matéria-prima que ela depois de um certo tempo ela perde uma qualidade, uma característica, né? Por exemplo, a indústria de pneus, né? A borracha, ao longo do tempo, enquanto ela entrou na produção do pneu, até ela virar um pneu acabado, ela tem um tempo, né, de processamento que tem que ser respeitado. Se a indústria de pneus ela perde esse tempo, né, da borracha, né? A borracha ela não consegue depois ser convertida no produto acabado final, né? Ela perde algumas características, né, ao longo do tempo, né? Então, se eu deixo uma matéria-prima estacionada num pallet por
por mais de, sei lá, 48 horas, por exemplo, ela vai perder essa característica e não consegue mais ser aproveitada para virar um produto final, né? Então, esse tracking de tempo real é uma tendência também muito forte aí, que consome também esses recursos de comunicação no chão de fábrica, né? Outro que eu trago aqui, eu sei que eu estou um pouco curto aí no tempo, né, Baratella? Mas vamos lá, a parte de diagnósticos, né? Eu trago aqui, diagnóstico no chão de fábrica também é algo conhecido aí há mais de 15, 20 anos, né? Mas eu trago um exemplo aqui aplicado no IO-Link, né, de manutenção preventiva. O IO-Link eu mencionei, é um protocolo muito voltado para automação com sensores, né, no chão de fábrica. E aqui a gente tem um ambiente, por exemplo, de produção de toras de madeira que tem muita poeira, né? Essa produção de toras, então, gera essa poeira que, ao longo do tempo, né, para um sensor que a gente está vendo ali na linha, que é um sensor tipicamente fotoelétrico, né, começa a gerar uma degradação desse sinal, né, por acúmulo dessa poeira na lente do sensor, né? Então, o que a gente tem, né, com o uso do protocolo, por exemplo, o IO-Link, é a possibilidade de disparar o operador para limpar a lente do sensor antes que ele pare efetivamente de operar. Então, o sensor ele gera aqui no gráfico que vocês estão vendo aí na tela, né, como é que está a situação da saúde do sinal dele, né? Então, existiu uma degradação, né? E essa degradação ela foi restabelecida para um patamar de operação melhor à medida que ele limpou a lente, né? Aqui nessa impressora a gente tem também uma detecção de marca de cor, né? E o sensor também, por uso do protocolo de comunicação industrial, informa o operador que a marca de cor está ficando fraca, que está na hora de trocar o toner dessa impressora, né? Então, o operador consegue, de uma forma preventiva, sem parar a produção, fazer a manutenção preventiva, trocar o toner, né, e restabelecer, né, a qualidade do produto final, né? O terceiro exemplo aqui que eu trago também é dessa prensa, né? Essa prensa ela tem, então, uma ferramenta mecânica, né, que também sofre naturalmente um desgaste ao longo do tempo. Então, essa dobra que está sendo feita aí no vídeo que vocês estão vendo, né, essa dobra ela vai perdendo eficiência, porque a ferramenta vai se desgastando, né? E essa eficiência ela está sendo medida pelo campo magnético do sensor indutivo e está sendo informada para o sistema de automação, né? Então, à medida que a ferramenta perde eficiência, né, o sinal do sensor indutivo avisa o operador de que ele precisa fazer, né, uma troca de ferramenta, né, ou um retrofit dessa ferramenta, né, para que ela volte a operar. E além dessa manutenção preventiva que eu mostrei do vídeo, que é algo que já mencionei, né, há 15, 20 anos dá para fazer, né, muito dispositivo já traz essa informação em protocolo de comunicação, né, a gente tem também a possibilidade aí da utilização do cloud computing, né, principalmente sistemas de vibração na indústria, né, eu tenho motores elétricos, né, e a possibilidade de instalar sensores de vibração nesses motores elétricos, e aí eu uso o cloud computing para quê, né, pessoal? Porque o motor elétrico ele tem uma vibração natural de operação, né? Existe um eixo rotativo, existe uma mecânica montada lá, mas ao longo do tempo, esse desgaste mecânico do motor, né? Seja por mancais, rolamentos, isso começa a gerar o que a gente chama de assinatura de vibração, né? Então, a vibração ela muda de característica, mas para uma característica que muitas vezes é previsível, de acordo com o tipo de problema que eu preciso resolver nessa mecânica, né? Então, o Cloud Computing vem como um complemento para sistemas de manutenção, né? E mais uma vez a gente tem uma massificação de dados, né? E a gente volta na demanda para o chão de fábrica com os protocolos e a importância dessa digitalização do chão de fábrica para poder levar essa informação para um sistema de machine learning, por exemplo, né? E é isso, pessoal. Eu acho que eu tentei trazer para vocês aí vários conceitos aí nessa apresentação. Corri um pouquinho, até peço desculpa aí se corri demais. Baratella, não sei se aí se tem dúvidas aí do pessoal, né? Eu acho que a gente tem ainda uns minutinhos para responder, né? Tem. André, obrigado, viu? Foi muito bom, acho que você foi no ponto certo aqui de várias coisas, né? Aqui a gente tem curso tanto na área tecnológica quanto curso de MBA, né? Então, como você navega aí nas duas áreas aí, acho que foi legal. Pessoal, só antes de a gente abrir para dúvidas, só um detalhe que já me perguntaram duas vezes aqui no chat. A gravação desse vídeo, ela vai ser disponibilizada depois, durante a semana, lá no YouTube do Inatel. Então, essa gravação que ela vai estar disponível.
E o material, né, o slide aí do André, depois a gente tenta disponibilizar para vocês aí, para quem está presente por e-mail aqui, tá bom? Pessoal, estamos abertos a dúvidas aí, temos 10 minutos aí, fica à vontade, pelo chat, se quiser levantar a mão, fiquem à vontade aí. Tem. Alguns participantes levantaram a mão, né, Baratella? Isso. Aí, Yannis, pode ficar à vontade, Yannis, pode abrir o microfone, fica à vontade. Ok. Bom, primeiro agradecer, André, excelente apresentação. Obrigado. Muito bom. Eu trabalho com segurança e aí uma das preocupações é que com toda essa interação de ambiente de chão de fábrica, com cloud computing, com edge computing, a gente começa a abrir, né, os vetores aí de exposição, cada vez mais expostos à internet ou outros ambientes de TI. E aí a grande questão é o risco relacionado a um acesso indevido, a um ataque de ransomware, né, que é um sequestro, por exemplo, de uma operação de chão de fábrica, e isso causar algum prejuízo para a indústria como um todo, que ter a sua produção sequestrada por organizações criminosas. Como é que está esse mercado? Como é que você vê esses pontos de considerar a segurança no desenvolvimento desses projetos? Pô, pergunta excelente. É uma preocupação dos fabricantes, né? Posso dizer que ali onde a gente interage muito na associação Profibus, Profinet, ali, a gente tem contato com diversos fabricantes que realmente colocam essa questão da preocupação, né? Com relação à segurança, né? Muitas vezes, então, a gente hoje, né, está saindo daquela arquitetura de automação que era totalmente isolada, né? E hoje a gente tem, né, o IT né, conversando com o sistema de automação no chão de fábrica, que abre essa porta para sequestro de planta, né? Primeira ocorrência, né, que a gente teve de vírus, né, efetivamente no sistema de automação é um case que aconteceu em 2010, né? Um vírus chamado Stuxnet. O Stuxnet ele atacou uma usina de beneficiamento de urânio lá no Irã, né? E foi segundo estudos, né, de especialistas, né, de 2010, foi um vírus que foi construído, né, realmente ele foi totalmente customizado para aquela planta, né, então tinha realmente uma ação para atacar aquela planta em específico, né, e levou e assim foi gasto, né, segundo o levantamento, milhões de dólares para ter ele, né, para criar esse vírus, né, porque ele entrava no sistema supervisório da usina, chegava até o nível do CLP, fazia alterações de programa, né, que impactavam exatamente na qualidade do urânio que estava sendo beneficiado ali, né. Então, é uma realidade, assim, que na época surpreendeu. Eu trabalhava na Siemens, né, a gente recebeu essa notícia e ficou bem surpreso, né, mas cada vez mais a gente tem essa preocupação, né. Então, aí, o que eu vejo, né, existem... eu não sou um especialista de cybersecurity, né, na associação nós temos um colega, o Alexandre, que trabalha na empresa Oeste, que é um cara super graduado aí para falar, né, mas as redes, às vezes, elas podem ser segregadas, né, para evitar esse tipo de situação, né, e existem empresas também que trabalham com a parte de cybersecurity especificamente para chão de fábrica, né. A própria empresa onde eu trabalhei antes da empresa que eu estou hoje, que é a Phoenix Contact tinha uma linha específica de gateways com cybersecurity para justamente fazer essa proteção, né, que você menciona. Então, às vezes a gente não consegue ter isso do fabricante, por exemplo, do CLP diretamente, mas respondendo um pouco a tua pergunta, tem empresas, né, eu citei a Phoenix Contact, é só um exemplo, mas existem outras, né, que oferecem esses sistemas de cybersecurity, né, de firewalls para chão de fábrica, né? O próprio encapsulamento desses firewalls às vezes vem para painel elétrico, vem, né, com interfaces de alimentação 24 volts, conexão mecânica para trilho DIN, né? Ou alguns em rack mesmo, né? Mas é uma preocupação que existe e eu recomendo para todo mundo aí que cuida de automação, né, ou especificamente aí de sistemas de segurança, se preocupar realmente com isso, porque acontece, né? Sequestros de planta é algo que já é mais comum de se ouvir hoje, né? Eu acho que a gente tinha várias perguntas várias pessoas querendo fazer essa pergunta, né?
Só complementando, André, essa semana a gente teve a semana de engenharia nossa e uma das palestras, dos bate-papos, né? O palestrante ele contou essa história do Irã aí. Eu não conhecia, fiquei abismado, cara. Fiquei abismado, né? De eles Nós também na entrando na época. fábrica e destruindo a fábrica para não deixar eles construir a bomba atômica, né? Basicamente é essa a história, né? 2010 isso, né? Olha quanto tempo faz já, né? E na realidade, o que aconteceu também, eles colocaram o que a gente chama de man in the middle. Eles identificavam, faziam as alterações nos rotores dos enriquecimentos de urânio e mandava controle para o sistema de monitoramento que estava tudo ok. Então, o pessoal da fábrica achava que tinha alguma coisa estranha, mas aí no monitoramento falou, não, está tudo ok. Quando descobriram, mais de 2.000 centrífugas foram afetadas, né? Eu até conversei aí com o comandante de defesa cibernética aqui do Brasil, e ele confirmou realmente que aconteceu essa história. E eu conheci também o pessoal de Israel que trabalhou nesse projeto, né? Então, conheci os dois lados da história. Que legal. Muito bom. A gente tem o Alan e o Jonas. Acho que o Jonas levantou primeiro. Jonas, fica à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia. André, minha pergunta é sobre mais na área também de segurança, só que é de segurança do trabalho. Você falou sobre robôs colaborativos, que eles diminuem a velocidade dele quando tem uma pessoa próxima, um colaborador próximo. Queria saber de vocês, da Profinet e da Profibus da associação, se vocês fazem algum trabalho em paralelo com o pessoal de segurança do trabalho, porque não tem essa norma regulamentadora ainda no Brasil sobre robótica, né? Queria saber se vocês acompanham a NR12 ainda, no caso que é máquinas e equipamentos, né? Legal sua pergunta. Realmente, aí eu vou responder talvez não como associação, mas como SIC, né? A minha empresa SIC, ela tem um portfólio, né, de sensores para segurança de células, por exemplo, células robotizadas, e também nós oferecemos serviço de consultoria de segurança, né? Então, realmente, a NR12 ela não cobre especificamente nesse momento, né, as células robotizadas. A gente não tem informação nenhuma, né, nem de previsão de quando isso, né, possa ser materializado aqui para a NR12, né? Mas em termos ali da Profibus, a gente realmente, assim, a gente está um pouco distante da NR12, né? A gente trabalha muito com os protocolos, mas na SIC a gente acompanha bastante, né? Então, todos os fabricantes de robô, a gente acaba também tendo uma interação no dia a dia, Staubli, Kuka, ABB, né, o R, Yaskawa, a gente né, vende muito, né, pela SIC, né, equipamentos para a segurança dessas células, né. Então, é uma aplicação que, obviamente, ela, apesar de não ter uma nota específica na NR12, né, que fala sobre ela, né, sempre é recomendado que um profissional, né, de NR12, né, capacitado, certificado, faça, né, uma análise, né, para justamente detectar tempos de parada, por exemplo, desse robô, tempos de desaceleração, né, ou mesmo potenciais riscos, né, porque às vezes não adianta você ter um robô operando a 1% de velocidade, super devagarinho, se na ponta dele a ferramenta é um bisturi, né? Então, ele continua sendo tão perigoso quanto um robô que está operando na velocidade máxima, né? Então, esse tipo de preocupação, né, talvez tentando endereçar um pouco aí a tua pergunta de uma forma prática, né, precisa realmente ter um laudo, né, uma apreciação de risco, né, que a gente chama, né? É um documento que é assinado por um engenheiro, né, e que diz, olha, nessas condições de operação desse robô, para essa célula robótica, a recomendação de um sistema de segurança baseado, né, nas demandas, tempos de parada, é que seja instalado, por exemplo, esse sensor, ou de repente até um enclausuramento mecânico, né, colocar alguma chave de segurança, né, um portão. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha na indústria, né, com as células robóticas. Ou você vai também para um robô colaborativo, né, robôs colaborativos, né, eles têm dispositivos até de sensibilidade ao toque, né, do ser humano, né, e eles param, né, mediante alguma situação em que eu vou chamar de colisão, né, mas em que o ser humano toca esse robô, né. Então, empresas que implementam isso com tecnologias diferentes, algumas até com uma pele artificial em volta do robô. Você vamos dizer assim, encapa o robô, né, com essa pele artificial para ter essa sensibilidade, né. Então, depende muito realmente da aplicação, né? Existe
os robôs colaborativos, existe a situação também que a gente chama de coexistência, né, de cooperação, né, que é quando o ser humano, em alguns momentos, entra na célula do robô para fazer alguma interação, algum ajuste, né? O colaborativo, a gente parte do princípio que ele 100% do tempo está do lado do ser humano trabalhando em conjunto, né? O ambiente cooperativo, por exemplo, que eu cito, né, tem, igual daquele vídeo que eu mostrei, né? Existe um ser humano que, às vezes, entra para fazer algum ajuste, né, ou para alimentar algum Kanban ali, né, de peças, né? Então, precisa ver realmente no caso a caso, mas é imprescindível você ter um profissional fazendo essa apreciação de risco numa célula robótica. Pessoal, nós temos uma última, aqui o Alan, que está com a mão levantada, uma última pergunta aí. Alan, fica à vontade, para a gente encerrar. André. Beleza. Seguinte, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se a minha pergunta já foi, não sei se já até falou sobre esse assunto, mas eu vou falar aqui. Com relação a rastreio de vagões de trens em pátios, não sei se vocês têm uma solução para isso, porque um exemplo que eu tenho aqui é o trem vem com aquele bando de vagão, chega no pátio, vai colocando nos trilhos lá, num pátio onde tem sete trilhos individuais e vai largando ali. Tem muita gente que usa sensor RFID ou então sensor de contagem de trem, e isso geralmente causa uma falha terrível, porque aí tem que ter um cara manualmente olhando para ver se está batendo com o sistema, e eu já vi pessoas tentando colocar drone para fazer esse rastreio, para fazer essa contagem. Então, não sei se vocês têm algo parecido para essa questão. Legal. Existem várias tecnologias, você mesmo citou, né? Tem o RFID, você pode instalar até portais, né? Portais de identificação desses vagões, né? Num determinado ponto ali onde eles entram e saem, né? Com até tecnologia mista, eu diria, né? Com RFID, com controles talvez por QR Code ou o uso do drone também, você citou, né? Porque você pode instalar num drone um scanner laser que faz justamente essa identificação, né? O mapeamento. Os scanners também podem ser usados em portais para classificação de vagões, né? Você tem um vagão, por exemplo, que comporta um determinado volume maior, um determinado volume menor, um volume, né, intermediário. Então, esses sistemas também de classificação existem baseados em tecnologia de LiDAR, né, de scanner, né? Mas são basicamente aí as tecnologias que pelo menos eu conheço, que eu posso citar, né, na empresa que eu trabalho hoje, né? A gente oferece isso para o mercado. Ok, beleza. Depois eu vou entrar no site de vocês lá. Legal. Se quiser, faz um contato direto aí comigo, né? O professor Baratella compartilha meu contato aí contigo e a gente conversa. Ok, obrigado. De nada. Tá certo, pessoal. Uma última pergunta, o Marlon perguntou, pode ser que seja dúvida de outros, né? Só para frisar, o Profibus e o Profinet são protocolos de rede, são redes de automação. Mas existe uma associação, né, a qual o André é o presidente aqui no Brasil, que rege as normas, os treinamentos. A gente tem um curso certificado aqui no Inatel, nesse laboratório que eu estou atrás aqui, né? Inclusive, o Inatel é o único centro do Brasil que oferece treinamentos de Profinet, né? Só o Inatel pode fazer esse treinamento no Brasil. Então, a gente é um braço, né? Aqui o Inatel é um braço da associação e reporta aí para o André, né? Para a associação todos os treinamentos, né? E coisas que a gente faz por aqui, tá? De fato, Baratella, e é muito legal essa parceria contigo aí com o Inatel, né? Tem dado certo aí há vários anos já, né? E a gente fica muito feliz aí de ter essa cooperação. Recentemente também você começou o ASI, né? Isso. Então, assim, é muito legal ver esse movimento aí dentro do Inatel, né? Isso dá um apoio muito grande para nós, pessoal. Muito grande. Tá bom. Bem, pessoal, eu queria agradecer ao André, né, imensamente aí Os coordenadores querem falar alguma coisa? Não sei, professor Estevam, professor Juliano, professor Marcelo, professor Breno. Desculpa, quer ficar à vontade aí. Eu gostaria de agradecer o André, né, pela fala, né, porque o que ele colocou aí é interessante, uma vez que envolve toda a parte que nós estamos aí para iniciar em 5G, né, a quinta geração, tem a ver com as redes, né, que vão auxiliar. Ele comentou sobre a internet das coisas, né,
comentou sobre inteligência artificial, enfim, ele conseguiu, na apresentação dele, englobar vários assuntos, além da indústria, né? Mostrando que está tudo convergindo, né? Para que isso possa ser possível, né, André? Então, eu agradeço imensamente também aí, como Baratella, a fala. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Eu também tentei trazer vários exemplos práticos que a gente vê no dia a dia, né? Que às vezes a gente está trazendo a tecnologia, mas tem que trazer também, né? A gente falou, a indústria de pneu pede isso, por exemplo, né? Então, acho que o exemplo prático está aí, né? Para a gente citar também, para enriquecer, né? Um pouco aí o que a gente está falando. Sim, sim. Obrigado aí. Excelente. Os outros coordenadores, podemos encerrar? Eu vou parar a gravação, então. Então, André, obrigado. Deixa eu só parar aqui oficialmente.